Esta aula é sobre protozoários. Os protozoários, eles eram considerados os primeiros animais para os cientistas, já que eles pareciam muito com animais pequenos. No entanto, foram realizados estudos que demonstraram que eles são muito diferentes dos animais. Assim, por suas características peculiares, foi criado um reino próprio dos protozoários, onde foram alocados também outros organismos como algas, já que eles não se encaixavam em nenhum reino. Sendo que as algas ainda, as pessoas que estudam protozoários ainda defendem que as algas devem ser alocadas em um reino próprio. No entanto, isso ainda não foi feito. E, como dito, esse reino possui organismos muito diversos, que eles foram colocados nesse reino por não se encaixarem em nenhum reino. Os protozoários, eles são seres eucariontes. Por isso eles ainda estão no domínio arcaia. Normalmente eles são unicelulares, fazendo que sua célula seja muito complexa, já que a célula ela vai ser responsável por fazer todas as suas funções vitais, igual que um ser multicelular faria. E eles são muito diversos, ao ponto de terem várias estratégias para se alimentarem, onde podem ser fototróficos ou heterotróficos. Eles ainda também possuem diversas formas, onde podem ser bilaterais, que são organismos que têm os dois lados iguais, radiata, que é tipo um círculo que você corta em várias partes e essas partes são iguais. E os organismos que não possuem nenhuma simetria. E esses organismos, as células desses organismos, as células desses organismos são muito peculiares, possuindo características próprias, como os cromatóforos. Os cromatóforos fazem que o núcleo desses organismos possam ser vistos no microscópio sem que precise de corantes. No entanto, como são eucariontes, eles possuem algumas características iguais a todos os eucariontes, que são a presença de organelas, como a mitocôndria ou o retículo endoplasmático. No entanto, esses organismos, tem alguns organismos que têm ausência de mitocôndria. E onde foi até teorizado que eles poderiam ser aqueles eucariontes primitivos que ainda não haviam englobado a bactéria para fazer a simbiose para surgir a mitocôndria. No entanto, analisando esses organismos, viu-se que eles possuíam genes, eles possuem genes que codificavam as mitocôndrias. Mostrando que antigamente esses organismos eles tinham mitocôndria, só que eles acabaram perdendo ao longo do tempo. E também existem organismos que possuem mitocôndria, só que não têm as cristas mitocondriais. Eles têm um DNA especial, chamado de kDNA, que ainda está sendo estudado para que serve,
é, alguns estão teorizando que eles servem para virulência, para contaminar outras células. Agora, uma característica comum desses seres com os outros seres eucariontes normais é que eles possuem citoesqueleto. E o citoesqueleto é muito importante na movimentação dessas células, desses organismos, onde graças ao citoesqueleto que a gente vai ter movimentos como o movimento ameboide. O movimento ameboide, com o auxílio de microtúbulos, o citoplasma dessa célula ela vai se esticar e depois se endurecer para fazer o citoplasma dessa célula como se fossem perninhas, como mostra na imagem. E esse tipo de movimento, o movimento ameboide, esse processo é chamado de movimento por pseudópodes. Além disso, como foi comentado em algumas aulas, também possuem os cílios, que são estruturas mais numerosas, porém eles são menores. São estruturas numerosas, porém eles são menores. Como se fossem os cílios dos nossos olhos, que estão bem numerosos, mas eles são bem pequenos. E eles se movimentam, o movimento deles parecem como passo. Passo não, é remo. E ainda tem os flagelos. Os flagelos nas células, nesses organismos, são menos numerosos, mas eles são mais grandes, maiores. E eles se movimentam como se fosse o bater de um chicote. E uma característica peculiar dessas células é que eles possuem os vacúolos contráteis. Os vacúolos contráteis eles são mais presentes em células vegetais. Os vacúolos contráteis eles servem para expulsar o excesso de água que vai ter na célula deste organismo. Isso é muito importante em organismos que vivem em ambientes aquáticos. Eles podem reproduzir de forma sexuada ou de forma assexuada. E eles conseguem viver em vários habitats, desde montanhas com neve, uma poça d'água ou até no olho de um mosquito. E para eles conseguirem achar o seu próprio alimento, eles possuem sensores químico e fotossensores. Na alimentação, como eles só possuem uma célula, eles se alimentam por fagocitose e pinocitose, um processo que é visto em aulas de biologia celular. A fagocitose é quando a célula ela engloba partículas sólidas, aqui representado por uma bactéria, onde a célula engloba esse composto sólido e depois por lisossomos ela é levada até a célula para ser degradada. E a pinocitose é por moléculas menores ou por líquidos. E, como dito, existem os organismos fototróficos. Aí esses organismos vão ter cloroplastos.
E ainda existem os organismos saprozoicos. Esses organismos são referenciados como organismos decompositores, que vão decompor a matéria orgânica, como os fungos. Agora falando de dos filos. Os filos é muito comum que eles é uma forma de reorganizar, de agrupar esses organismos conforme as suas características. É comum você agrupar esses organismos referente ao seu parentesco evolutivo. No entanto, como nos protozoários são muito diversos e ainda é muito incerta a sua origem, eles são mais classificados como características comuns mesmo. E começando pelo filo Xylofora. O que vai unir esses organismos em um filo, em um grupo, vai ser a presença de cílios. E o mais conhecido desse filo é o Paramecium, muito usado como organismo modelo até. E ele pode viver no intestino de bovinos, ajudando a degradar a celulose. Pode viver em bentos que seria o fundo de um rio ou de um lago. Ou até na brânquia de um peixe, como um parasita. Eles se alimentam de pedaços orgânicos ou inorgânicos, ou ainda podem ser caçadores. Ou como a gente foi visto em peixes, parasitas. Eles se reproduzem de forma assexuada, que é por fissão binária, que basicamente é só multiplicar tudo que tem na célula e se reproduzir, semelhante a bactérias. Ou ainda por reprodução assexuada, que é a união de dois indivíduos, troca de material genético que dá origem a outros indivíduos. Eles apresentam ainda um macronúcleo e um micronúcleo, onde o macronúcleo é responsável pelo metabolismo, enquanto o micronúcleo é responsável pela reprodução. E outro filo é o apicomplexa. Esse filo ele é unido por causa de uma organela especial chamada complexo apical, que é responsável por para se grudar em organismos hospedeiros. E é muito comum, como foi visto, ter características, ter organelas e estruturas especiais nesses eucariotos, já que eles são organismos diversos que têm hábitos de vida diversos. Em bactérias, o que é mais comum são estruturas, não estruturas, mas a sua química diversa. No entanto, nos eucariotos é mais comum estruturas diversas. Bom, e a característica desse filo apicomplexa é que ele é muito relacionado com doenças, como a criptosporidase, porose, e a conhecida toxoplasmose e até a malária. E outro tipo de eles até possuem outro tipo de locomoção, que nem é por cílios, nem flagelos, nem esticando o seu citoplasma como movimento por pseudópodes. Nenhum desses três. É por glissing, que é
é um impulso que o organismo dá para se movimentar. E agora os dinoflagelados, o filo dinoflagelata. Bom, como no filo anterior foi citado doenças que esses organismos podem causar, é muito comum associar, principalmente no ensino médio, que protozoários eles só causam doenças, que é algo errado de se pensar. E os dinoflagelatos, o filo dinoflagelata, eles são muito importantes na ecologia da vida marinha, já que eles são os organismos, os plânctons mais abundantes, um dos plânctons mais abundantes no mar. E como pode ver no slide, esses organismos eles são fluorescentes, onde é muito legal ver à noite que dá para perceber assim colônias desses organismos no mar. Quando eles são muito, muito abundantes, eles podem prejudicar a vida marinha com suas toxinas. Eles podem possuir uma teca, que é uma camada de celulose, ou ainda eles podem ainda, se eles não conseguem produzir, eles podem meio que pegar do ambiente grãos de areia e fazer uma armadura. E isso também acontece com amebas. Uma característica peculiar desses organismos é que eles possuem cromossomos, que é o DNA compartimentalizado sempre, não só na reprodução celular. E o mais incrível é que esse DNA compartimentalizado ele não possui proteínas para compartimentalizar esse DNA. E agora falando do filo Euglenozoa, o último filo que será comentado. Esses organismos eles possuem hábitos de vida diversos, porém eles possuem coisas em comum, como a presença de dois flagelos, sendo que um às vezes é imperceptível, eles não têm parede celular e eles têm apenas uma mitocôndria. Uma coisa que a gente pode ver é que esses organismos existem organismos fotossintetizantes que fazem fotossíntese e eles estão em uma classe chamada euglena, que engloba as algas. A classe ela é um grupo assim mais específico que possuem características de organismos mais específicos. Nesse caso, as euglenas, que são os organismos lá que fazem fotossíntese. E as algas, elas são diferentes das plantas, pois como comentado, elas não possuem parede celular e ainda possuem flagelos. E ainda podem, quando não fazem fotossíntese, elas podem ainda caçar o seu próprio alimento. Agora eu irei deixar as questões para serem respondidas.